E vamos para o tema da aula de hoje, que é repartição de receitas tributárias. Certo? A gente fala assim, distribuição de competências tributárias e repartição de receitas tributárias. Distribuição de competências tributárias é quando a Constituição distribui. Vai dar uma IPTU para o município, IPVA para os estados, vai distribuindo. Outra coisa é repartir. Quando a gente fala em repartir, a gente presume que alguém tem determinada coisa e esse alguém tem que repartir esta coisa com outrem, certo? Então, a gente vai estudar hoje a situação em que um ente federativo exerce a sua competência tributária e arrecada determinado montante de tributo, certo? E aí a Constituição determina que parte dessa arrecadação tem que ser repartida com outros entes federativos. Isso é a repartição de receitas tributárias. Por que existe a repartição de receitas tributárias? Basicamente pelo seguinte: quando o Constituinte de 88 definiu as competências e as atribuições de todos os entes federativos, lá no artigo 24, 25, artigo 30 para os municípios, lá na Constituição. Então, por exemplo, artigo 25, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui, só para a gente... 21. Compete à União manter relações com estados estrangeiros, assegurar a defesa nacional, emitir moeda. Aí depois tem aqui: compete privativamente à União legislar sobre. Aí é o 22. Aí 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, impedir a evasão, a destruição e descaracterização de obras de arte, de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. Isso está no artigo 23, competência comum de estados, municípios e União. Mais correto seria falar atribuições, porque a gente usa atribuições para prerrogativas administrativas e competência mais para prerrogativas legislativas, tá? Mas, enfim, você vê que a União, ela deu a Constituição deu um montão de tarefas para União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? E aí fez a distribuição de competências tributárias, imaginando que aquilo ajudaria esses entes a ter recursos para cumprir as suas atribuições. Só que, em tese, o Constituinte de 88 percebeu que esse recurso tributário ele seria insuficiente. Ele, na hora que deu assim IPTU, ISS e ITB para os municípios, ele fez uma estimativa de que se o município arrecada isso plenamente, esses impostos e os demais tributos, mesmo assim vai ficar faltando dinheiro para que ele possa cumprir totalmente as suas atribuições. Enquanto isso, pelo cálculo que foi feito pelo Constituinte, a União ela tinha uma arrecadação talvez superior àquela que ela precisava para dar conta das suas atribuições. Então, o Constituinte de 88 decidiu que parcela da arrecadação da União ia ser distribuída para estados e municípios, para complementar a receita tributária de estados e municípios, e assim permitir que estados e municípios pudessem dar conta das suas atribuições constitucionais. Parcela da arrecadação dos estados seria distribuída para os municípios, pela mesma razão. Entendeu? Para que eles tivessem recursos suficientes para que eles pudessem cumprir as suas atribuições. A gente tem que lembrar que nós estamos no estado fiscal. Lembra?
que a gente estudou isso no começo do curso, que tinha um estado patrimonial antes das revoluções burguesas, antes de 1787, a gente tinha os estados patrimoniais, que eram aqueles que se sustentavam principalmente com as chamadas receitas originárias, que são aquelas que se originam da exploração do próprio patrimônio estatal. Só que a partir de 1787, mais ou menos, esse é o marco que é a Constituição Americana, a gente passa para um estado fiscal, que é aquele que se remunera principalmente com as receitas fiscais, que são as receitas tributárias. Certo? Então, o Constituinte, ele estava preocupado em dar para os entes federativos principalmente receitas tributárias. Como as receitas próprias não dariam conta, ele previu também a repartição de receitas tributárias. Beleza? E essa repartição de receitas tributárias pode ser feita de basicamente duas formas, pessoal. Repartições diretas e repartições indiretas. O que são as repartições diretas de receitas tributárias? As repartições diretas de receitas tributárias são aquelas em que um ente federativo entrega diretamente a um outro ente federativo parcela da sua arrecadação. Então, por exemplo, e a gente vai falar de todos os casos aqui, tá? Só estou dando alguns exemplos para facilitar do ponto de vista didático. 50% do que o Estado arrecada de IPVA, 50% é entregue ao município onde houve o licenciamento do veículo. Então, por exemplo, o meu carro, ele foi licenciado em Niterói. Então, quando eu pago IPVA, vamos supor que eu tenha pago R$2.000 de IPVA. O que vai acontecer? R$1.000 vai ficar com o Estado do Rio de Janeiro. Eu vou dar os 2.000 para o Estado. E 50%, ou seja, R$1.000, ele vai depositar na conta de Niterói. Isso é um caso de repartição direta, em que um Estado, diante do dever de repartir a sua arrecadação, ele faz um depósito diretamente na conta de um outro ente federativo. Tudo bem? O nome disso é repartição direta de receitas tributárias. Mas existe um outro tipo de repartição, que é a repartição indireta, que é quando os estados depositam em um fundo, que pode ser o chamado Fundo de Participação dos Municípios. Não, quando o Estado não, quando um ente federativo, Desculpe, Bárbara. Quando o ente federativo, ele reparte a arrecadação, depositando essa arrecadação em um fundo, que é o Fundo de Participação dos Municípios ou Fundo de Participação dos Estados. FPM ou FPE. FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. FPE, Fundo de Participação dos Estados. Tudo bem? Então, isso é uma repartição indireta. E aí vai haver uma lei que vai determinar de que forma esses recursos dos fundos serão repartidos. Perceberam que é uma repartição indireta? Não vai diretamente para a conta de um município, ele deposita num fundo e aí tem uma lei que disciplina a forma de repartição desse recurso do fundo. Tudo bem? Então, são dois tipos de distribuição ou de repartição de receitas tributárias: repartição direta e repartição indireta. A direta vai diretamente para a conta daquele ente, a indireta vai para um fundo, certo? E uma lei disciplina a repartição desse recurso do fundo. Detalhe, pessoal, a gente tem no Brasil 5.600 municípios, mais ou menos, tá? Grande parte deles vive apenas do que eles recebem desses fundos, ou vivem preponderantemente do que eles recebem desses fundos. São municípios que
são muito pequenos e acabam não exercendo adequadamente as suas competências tributárias próprias, certo? Municípios muito pequenos que não estruturaram a sua fazenda pública e ficam vivendo de repasses, tá? Bom, isso é uma situação que para mim é um problema federativo grave. Acho que município que não tem condição de sobreviver não deveria existir. Ele deveria se agregar com outros, tá? Para que pudesse ser um município sustentável. Quando você tem um município, pessoal, você tem um prefeito, você tem uma Câmara Municipal, né? Você tem secretarias, você tem subsecretarias. Então acaba que esses municípios, praticamente toda a arrecadação deles é utilizada para o custeio do seu prefeito, da sua Câmara Municipal, não sobrando recursos para a promoção de direitos fundamentais, serviços públicos, entenderam? Então, era mais interessante que esses municípios se agregassem com outros para ter uma autonomia maior, é a minha visão, certo? A gente tem municípios realmente muito pequenos. Bom, e aí, ainda a gente partindo para essas considerações mais introdutórias, existem dois tipos de repasse ou de transferências de recursos de um ente para um outro ente. Existem as chamadas transferências voluntárias e existem as transferências obrigatórias. Transferências voluntárias e transferências obrigatórias. O que são as transferências voluntárias? São aquelas em que um ente transfere recursos para um outro ente sem que seja obrigado a fazer isso, sem que haja uma norma constitucional ou uma norma infraconstitucional que determine essa transferência. É uma transferência voluntária. E a transferência obrigatória? Transferência obrigatória é aquela que a Constituição, a lei, impõe que um ente faça em favor de outro ente público. Essas que nós estudaremos hoje são transferências obrigatórias. A parte da Constituição que trata da repartição de receitas tributárias só traz transferências obrigatórias. Tudo bem?